Meu nome é Irineu Luiz Scheck e sou formado em tecnologia agrícola, né, pela universidade também, né, e me especializei lá no IPMET, né, em técnica e meteorologia e estamos lá até hoje. Quando você ingressou na Unesp? Olha, eu ingressei na Unesp, na antiga Fundação Educacional de Bauru, no ano de 1971, né? Indicado pela Legião Mirim de Bauru, na época. Eu fui, né, indicado para trabalhar, na época lá tinha muitos legionários, e eu fui um deles, foi no dia 30 de agosto de 1971. E o que você fazia exatamente Na época eu entrei no laboratório fotográfico da Fundação. E ali já desde a idade já pequena, já aprendi a trabalhar com fotografia. Fotografia preto e branco. Que futuramente foi importante na minha função no IPMET. Que o IPMET era tudo feito de fotografia, né, com a base, né, os registros do radar, de satélite, era tudo fotografia. E eu já tinha essa bagagem de que eu aprendi quando eu entrei no laboratório fotográfico da Fundação. O laboratório, ele cuidava inclusive da revelação... Da revelação, tudo. Revelação das fotos, né? Tirava as fotos dos trabalhos da Faculdade de Belas Artes, que tinha aquelas esculturas, lá tinha um fundo infinito, e tirava as fotos, né? E ali eu já fui aprendendo a revelar fotografia. Certo. Quais os cargos que você desempenhou ao longo desses mais de 50 anos? Não, lá eu entrei no laboratório fotográfico, aí depois eu passei para trabalhar na Secretaria da Faculdade de Ciências, que era o primeiro diretor ainda, o professor Isaac Portal Rodan, né? E aí depois ainda peguei o segundo diretor, que foi o professor Paulo Cavauchi. Aí dali da Faculdade de Ciências eu fui para a biblioteca, trabalhei na biblioteca. Da biblioteca eu trabalhei na sala dos professores, e da sala dos professores, isso já em 74, eu fui para o IPMET, onde eu já estou até hoje. Menino ainda, com 14 anos. E como era a instituição quando você entrou? A instituição, se falar fundação, era um prédio, né, aquele prédio grande, com muito aluno, né, as faculdades de engenharia, que era o carro-chefe, engenharia civil, mecânica e elétrica, né? Aí depois veio a faculdade de ciências, tecnologia, e era muito bonito, era muito bacana. Eu praticamente uma criança no meio daquilo ali, já trabalhando e aprendendo as coisas. Nunca imaginei que eu ia ter uma longevidade tão grande assim na universidade. E como você foi ao IPMET? Porque a maior parte da sua vida profissional foi desempenhada no IPMET. Foi no IPMET. O IPMET ele era uma salinha bem modesta, lá no meio dos prédios lá, que era uma salinha pequenininha. Aí no final de 73 para 74, que criou o IPMET, né, a mesma sala IPMET, a sala do diretor, sala dos pesquisadores, laboratório de eletrônica, com a chegada do radar, né, que já estava previsto para chegar o radar, aí montou uma sala, né, com a sala do diretor, com a sala de secretária, né, tinha o laboratório de eletrônica, já tinha o professor Ivo, que era o engenheiro elétrico, aí contratou 2 técnicos de eletrônica, né, que era o José Luiz e o Júlio, que trabalhou, né. Aí, né, tinha os pesquisadores, que na época lá que trabalhava com pesquisa, era o professor Segala, o professor Ivan Malarelli, e tinha outros também, tinha o Cláudio, né, o Cláudio Vidrique Ferreira, que foi professor aqui, que é aposentado, também trabalhava no IPMET. Tinha outros também, tinha o Vinícius, né, outro também que era a parte de eletrônica. E o IPMET, como o IPMET cresceu, eu precisava do mirim, né, para fazer as coisas, tirar xerox, levar um documento para cá, um documento para lá. Aí, vamos chamar o Irineu, que eu estava na sala dos professores, era um serviço menos importante, né? A gente só para lavar copo,
para buscar café. Aí o Maurício já me conhecia eu de quando eu entrei lá no laboratório. O Maurício Agostinho Antônio. O Maurício Agostinho Antônio, né? Eu conheci ele ali. Aí ele falou, vamos chamar o Irineu para o IPMET. Aí em 74 eu entrei no IPMET. Isso você começou a trabalhar no IPMET lá no prédio da Vila Falcão? Lá na Vila Falcão, com 14 anos. Aí ali eu já fui fazendo essas funções de office boy, né? Aí quando eu completei 15 anos, eu fui registrado. Aí a Mirim, naquela época, a Legião Mirim, o Mirim ficava na Legião até 15 anos. Hoje acho que entra com 16, alguma coisa. Naquela época, com 15 anos já saía. A Legião já desligava, se a empresa quisesse registrar o menino, registrava, ou não saía. Lá na fundação, geralmente registrava. Aí em 75 eu já dei baixa na Legião Mirim e fui registrado na fundação. O meu primeiro registro foi dia 1º de novembro de 75. E de lá para cá? Bom, de lá para cá, como já moço, já tá com 15 anos, aí o IPMET já contratou outro mirim para o meu lugar. Eu já comecei a vir trabalhar aqui no campus. Eu já vinha para cá, porque eu sabia fazer fotografia, sabia mexer, né? Revelar fotos, essas coisas, porque aqui, além do radar, tinha estação de satélite, que recebia imagem de satélite. E essas imagens eram feitas era uma filmagem. Tinha uma câmera que filmava o sinal, que fazia uma foto positiva, num filme positivo, aí depois tinha que passar esse filme por negativo para ampliar a foto de satélite. E eu já fazia isso, porque eu aprendi quando eu entrei lá no laboratório fotográfico. E daí aí o rapaz que trabalhava nessa função de receber as fotos, ele foi embora. E eu fiquei no lugar dele. Já a partir de 76 eu fiquei no lugar dele. Fazendo as fotos de satélite, revelando as fotos do satélite e também revelando as fotos do radar. Que o radar tudo era feito com foto. Era fotografar a tela do radar, né, com uma câmera assim, né, normal, e aí tinha que revelar para fazer as imagens do radar. Eu já tinha essa experiência de quando eu entrei na fundação. E quando você veio, você disse que já veio para cá, para o campus, mas ainda não era nessa sede que hoje funciona o IPMET. Não, o prédio era ali do lado da Fundeb. Aquele prédio ali era um prédio menor, agora ele foi ampliado, mas na época era só ali um prédio que tinha ali a sala do radar, ali a torre, era ali. E tinha só aquele prédio do radar e o prédio da oficina mecânica, que a oficina mecânica foi a primeira que veio para cá, para o campus. A oficina também era lá na Falcão, e a oficina foi a primeira que veio para cá. Como que vocês acessavam? Como você chegava até o local de trabalho? A fundação oferecia veículo. Ela tinha condução, né? O operador de radar trazia, né? Trazia o carro, o que estava aqui levava. Era feito assim. Não tinha ônibus, não tinha nada. Era só o acesso era tudo pela rodovia. Esses acessos aqui, o Edmundo Coube, Nações, essas coisas, não tinha nada, era tudo pela rodovia, entrava por ali e vinha para cá. A fundação oferecia os veículos, o carro, né? Aí o operador do radar, que começou a operar o radar em 74, que começou com o radar, chegou aqui em Bauru. Foi no meio do ano, acho que julho, agosto, que fez o radar, que o radar começou a operar. Aí contratou 5 operadores, que faziam essa escala que a gente faz até hoje. Essa escala de revejamento. Essa escala tem mais de 50 anos. Essa escala aí a gente vinha de carro, vinha, né, o carro cedido pela fundação. E aí nós gostaríamos que você desse alguns destaques sobre as alterações que ocorreram na instituição desde que você começou. Você começou na Fundação Educacional bem no início, bem né? No início. Porque a fundação deve ter começado em 1967. 66. Então, alguns anos após, você já estava aqui. Já então, você tá. assistiu todo o desenvolvimento da instituição. O que você poderia destacar nesse período dessas alterações? De fundação para UB, de UB para... Né? O que você poderia... como foi? Né? Quais foram as alterações? As alterações de fundação era o status, né?
o status de fundação para a universidade, né, que já mudou bastante né, o ranking da universidade, né, aqui da região, né. Aí logo em seguida a UB já, né, foi encampado pela Unesp, né. Então a visualização, né, o campo visual foi crescendo assim absurdamente, né. A gente ficou assim muito lisonjeado com essas mudanças, né. Sempre para melhor, né. Sempre crescendo e viu o que é hoje, né. O tamanho do campus de Bauru, que é o maior campus da Unesp hoje no estado. Sobre o IPMET, como foi essa mudança, já que você viveu o IPMET desde o início? O IPMET teve tempos muito elogiáveis, assim, né? Foi crescendo, era um instituto que tinha um nome, né? Até hoje tem, mas na época, lá nos anos 80, era um instituto que ele era afamado no Brasil inteiro, por causa do radar. O radar foi o primeiro radar da América Latina, instalado aqui em Bauru. Então, o IPMET cresceu barbaramente. Todos os órgãos de pesquisa do Brasil, CNPq, INPE, né, os órgãos de financiamento, FAPESP, FINEP, essas coisas, né, investiram no IPMET absurdamente, para o IPMET crescer, né? Investia muito no IPMET. Todos os diretores, o diretor de INPE, CNPq, era amigo do professor Calheiros, todo ano estava aqui, pessoal da USP, né, por causa que só tinha esse radar. Então as pessoas ficavam maravilhados, né, o IPMET era um órgão internacional, o pessoal ia para o Canadá fazer curso, ia para a França, ia para os Estados Unidos, recebia pesquisador de fora, né, foi uma época assim gloriosa do IPMET. Né, recebia essas pessoas, vinha o pessoal do Canadá para instalar o software no radar, para melhorar, foi tudo. Aí veio, em 80 veio o primeiro computador, o VAX, o PDP 1134, que já digitalizava as imagens do radar. Aí logo depois veio o VAX. O VAX era um negócio absurdo, todo mundo queria ver aquilo ali. Era um computador que ocupava uma sala inteira, né? Então era o cartão postal, vinha, inclusive folha de pagamento da prefeitura, do DAI, era rodado aqui. Era rodado aqui lá no VAX, que era um computador monstruoso, né? E aí o IPMET era um negócio assim absurdo, né? Todo mundo queria ter contato com o IPMET. O IPMET, aí quando começou a instalar os radares no Brasil, lá em Pelotas, lá em outros lugares, o IPMET que ia dar o suporte, né? Os nossos técnicos que iam para instalar os radares nos outros. Que começou, né? Sair outros lugares com radares também. O IPMET era o ponto, o pessoal vinha aqui fazer a preparação para expandir em outros centros. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que você realizava o seu trabalho. Quando você começou, você falou inclusive da fotografia, né? E como é hoje? Como é que foi a evolução da forma como você trabalhava no início e como você trabalha hoje? Olha, no início era tudo assim, mais mecânico, né? Tudo tinha que, trabalhar, tinha que tirar as fotografias, revelar, né? Aí ia fazer um trabalho lá, era tudo registrado na fotografia. Aí fazia as fotos, colocava, né, nos trabalhos, as fotos do radar, tinha as fotos lá do PPI, do radar. O pessoal usava muitas fotos para fazer esses trabalhos. Né? Aí era um trabalho gostoso, né? Aquele trabalho, tinha que, né, mexer com fotografia, revelar. Aí a parte disso, eu também era o fotógrafo do IPMET, tudo que acontecia eu ia registrar, as solturas de balões, né? Tinha os experimentos meteorológicos, aqueles balões estratosféricos, né? Aí tudo era feito na fotografia. Chegava uma visita, ia lá, fotografava, né? Arquivava. Então era uma coisa assim muito bacana. E aí, de repente, digitalizou tudo saía pronto. Aí saía já a imagem do radar impressa, colorida,
na impressora, entendeu? Aí já ia pro disquete, né, aquele disquete, depois já vai pro pendrive, não sei o que, hoje, né, informatizou, aquele trabalho antigo, cessou tudo, virou história. E fale pra gente a respeito dos serviços que o IPMED prestava para a comunidade. Ora, o serviço que a gente presta para a comunidade é mais ou menos o que presta hoje, né? As pessoas ligam, né? Perguntam na previsão, né? Ah, eu vou viajar para tal lugar, se assim, né? E era assim, é tudo no telefone, né? Hoje o telefone já quase que não toca mais, porque a pessoa acessa a página, tá tudo ali. Uma ou outra pessoa ainda que liga, mas antigamente era muito telefonema, perguntando, a gente informando a previsão para as rádios, né, televisão, né? Hoje ainda tem um pouquinho, né? Tem ainda, mas hoje é tudo, né, tudo informatizado, a pessoa entra na nossa página, está tudo ali, né? Às vezes nem liga mais, mas tem muita gente que liga ainda. Antigamente era tudo na base do telefone, a pessoa ligava, vou viajar, vou fazer isso, estou com uma obra aqui e tal. E a gente informava bastante a população via telefone. Conte pra gente algum fato assim marcante na sua vida profissional. Algo que realmente tenha marcado essa trajetória sua. A minha trajetória foi tranquila. Agora, o fato mais marcante que eu acho que aconteceu para nós, né, acho que para todos nós, foi a mudança, né? Foi a encampação da Unesp, né? Encampar a UB. Que a gente vivia num sistema, assim, numa situação, né, com problemas financeiros, aquela coisa. Aí, quando encampou a Unesp, foi uma paz, né? Hoje nós somos funcionários públicos, né? Então, deu uma tranquilidade para todo mundo, né? Eu acho que foi marcante para mim essa passagem, né, da UB, né, Fundação UB, e passar para a Unesp, onde a gente teve realmente uma estabilidade, né? E todo mundo seguiu a sua vida, né? E a Unesp cresceu e tudo foi bom para todo mundo, inclusive para mim também. Tem algum fato curioso nessa trajetória que você não contou aqui pra gente, que pode te passar pela memória? Alguma coisa curiosa? Curiosa? Foi tudo muito tranquilo, assim, a vida da gente. Não teve, assim, coisa abrupta, nada que marcou, não. Foi bem tranquilo, todas essas passagens. Nem mesmo quando recebia aquelas delegações que vinham de todo canto do mundo? Não, era gostoso, que vinha pessoal da Rússia, vinha pessoal da França, da Inglaterra, era muito bom, era gostoso ter esse contato com esse povo, né? Era bacana. Isso aí tudo aconteceu entre os anos 80 e 90, né? Foi uma época muito boa, né? Principalmente para o IPMED e para a nossa comunidade, né? Que era divulgado, né? Essas coisas, televisão, no Brasil inteiro. E uma coisa curiosa foi uma vez que foi soltar o balão, um dos nossos funcionários ficou enroscado no balão, quase que sobe embora com o balão. O Carlinhos, Carlos Alberto já vestiu deu um problema lá, teve que segurar o balão e ele enrolou a corda no balão e o balão levantava 200 quilos, quase que leva o rapaz embora. Esse foi um fato que saiu no Brasil inteiro. Esse foi um fato marcante, a gente ficou preocupado, se os meninos sobem, Deus me livre. Morreria, né? Você tá louco. Pela sua experiência nessa sua trajetória, não é? Eu vou mudar talvez um pouco a pergunta, porque aqui fala da FC, mas o IPMED tem uma história anterior. Né? Entre o que se planejava fazer e o que realmente foi feito, né? Houve uma diferença muito grande entre o que se planejava e o que acabou sendo feito? Mas planejava, o
entre o que se esperava do IPMET e o que acabou sendo feito, era isso mesmo? Ah, sim, teve muitos projetos que não saiu do papel, eu acho que o objetivo final do IPMET foi alcançado, sim, né? Foi alcançada, pesquisa, né? Os trabalhos, a divulgação, né? O crescimento do IPMET que teve naquela época. Eu acho que o serviço o planejamento foi válido, sim, e alcançou, sim. O IPMET foi muito precioso, né, para muitas organizações, né, que o PEMET ajudou a criar outros lugares, né, inclusive você viu o radar antigo, né, que foi mudado, foi para Maceió, está funcionando lá, né, graças ao, né, ao IPMET. Então, eu acho que os projetos que o IPMET, né, planejou foi cumprido, sim, foi cumprido em grande parte. E hoje? Ah, hoje a gente continua o nosso trabalho de prestação de serviço, né, para a comunidade, né, mais baseado para isso, e a gente ainda presta serviço para empresas, né, com previsão de tempo específico, né, teve contrato com a Embraer, que fazia previsão de tempo, né, para uma localidade lá, para eles testarem os aviões, né, aqui na região de Gavião Peixoto. Então, o IPMET continua muito importante na prevenção de acidentes, né, de ocorrência de tragédia. Ainda hoje o IPMET é muito valioso nessa parte. Como é hoje o relacionamento do IPMET com a Defesa Civil? Excelente, excelente. Tem o pessoal, todo pessoal que entra na Defesa Civil tem um contato com a gente direto, né? O pessoal liga, qualquer hora pode ligar e eles perguntam, a gente informa. Outro dia mesmo, deu uma chuva de madrugada aí, o Dida ligou pro rapaz, ele recebeu, né, fez o que pôde fazer na prevenção, né. Então a Defesa Civil a gente, né, teve muitos anos o trabalho do Brito, o Brito era quase o nosso funcionário. Ele escutava um trovão e já ligava, o que está acontecendo? Então, né, pena que ele saiu, mas ele ficou quase mais de 10 anos, acho, né, na Defesa Civil. Então ele era quase nosso funcionário quase. Então tem um contato muito legal e o pessoal gosta muito, aprecia muito o nosso serviço. Você gostaria de deixar uma mensagem final, ou você gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi perguntado ou que te passa pela cabeça? O que eu queria falar que eu nunca imaginei que a minha vida na universidade ia ser tão longeva, né? Para mim, que, né, hoje eu falo que isso foi uma benção na minha vida, né? Eu ter entrado ali criança, né? E estar até hoje aqui, né? E ter tido o prazer de ter tido formação, né? Estudei na universidade, a minha esposa estudou na universidade, se formou. Hoje meu caçula, meu filho, está estudando na universidade. Então, para mim, é uma coisa que mudou minha vida, né, e continua mudando, e mudou muito a minha vida. Então, eu tenho muito a agradecer à universidade e só torcer para que ela cresça cada vez mais, a nossa FC, né, dentro da Unesp, e que continue prestando esse serviço que ela faz hoje, né, para a comunidade, né, trazendo tantos alunos, né, jovens da região para cá, e que continue para sempre.